E bora falar aí sobre o John Vázquez, esse colombiano que é sim jogador do Goiás, tá? Ele já está em Goiânia, chegou inclusive na manhã desta segunda-feira, vai assinar contrato com o Goiás até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, essa informação do Imprensa Verde. Ele chega com um empréstimo até o final do ano, com uma opção de compra já com valor pré-fixado, lá no Independiente de Medellín. Então ele que tem esse vínculo no clube colombiano até o final do ano que vem. Desta forma, o Independiente de Medellín acabou repassando o jogador para o Goiás até o final da Série B e com esta opção de compra. Não consegui ainda descobrir os valores, não é uma quantia estratosférica também, até porque é um jogador que não está, digamos, em alta no mercado, não é um garoto. Segundo informações do Transfer Market, hoje ele está avaliado em 800 mil euros, né, o que dá mais ou menos na cotação atual, 5 milhões de reais. Não acho que seja necessário tudo isso para o Goiás continuar em definitivo com o jogador. Acho que algo na casa de 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio de reais já seja o suficiente. O John Vázquez, no meu entendimento, não é um jogador para chegar no Goiás hoje e ser o craque do time, tá? Eu não consigo enxergar nisso das características do que já apresentou o John Vázquez. Por quê? Um jogador que, por exemplo, na última temporada, aliás, nessa temporada de 24, marcou apenas 4 gols e deu 4 assistências em 32 jogos pelo Independiente de Medellín. Foi titular em apenas 18 dos 32 jogos que fez. É bem verdade, é um jogador de ponta, de movimentação, pelas beiradas. Não é um atleta que vá marcar aí 10, 15 gols por ano. Porém, no meu entendimento, o Goiás precisava de um nome melhor, tecnicamente falando, sendo um jogador, digamos, nível Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez o Rossi não seria esse nome também, a fase do Rossi de fato também não é boa, mas não consigo ver, né, na chegada do John Vázquez esta única solução para o elenco alviverde. Ainda assim, eu penso que é uma contratação válida, porque tecnicamente falando, eu acho o John Vázquez, dos vídeos que eu assisti dele, melhor do que, por exemplo, o Wellington Matheus nas tomadas de decisões, e é um jogador também já mais experiente, mais cascudo. Jogou aqui no futebol brasileiro em 2022 pelo Ceará, onde fez 13 jogos. O John Vázquez, ele é um ponta direita, tá? Ele geralmente joga mais pelo lado direito do campo, é destro, tem 1,76 m, pesa 78 kg, essa principal característica do drible curto, de partir para cima da marcação também. Uma coisa que eu gostei dos lances que eu vi do John Vázquez, quando ele ainda defendia o Deportivo Cali, lá no ano de 2023, era a finalização em direção ao gol. Não é um jogador de muitos gols não, mas assim, por ser um ponta, ele tá mais ou menos naquela média. Ele marca aí, por exemplo, 2021 4 gols, 2022 4, no ano passado 4, nesse ano 4 gols. A melhor temporada dele foi pelo Alianza Petroleira, lá em 2019, onde ele marcou 13 gols naquele ano, jogando a segunda divisão da Colômbia, esse time que até nessa temporada classificou para a Sul-Americana, né? Enfrentou o Cruzeiro, inclusive, na Sul-Americana, mas nessa época estava na segunda divisão. Pelo Deportivo Cali, 2020 também marcou 6 gols em 22 jogos. Mas é um jogador que tem uma batida na bola interessante, tá? Dos gols que eu vi do John Vázquez, era basicamente ou bolas que ele fechava na grande área, ou seja, aquele movimento fechando como um centroavante, por exemplo, para finalizar em direção ao gol. Eu acho isso importante. Por exemplo, igual o gol do Rafael Gava ontem, né, onde o Paulo Baia dá aquela assistência, né, na horizontal, para chegada de um centroavante, para chegada de um atacante frente a frente com o goleiro. Isso o John Vázquez fez muito bem, inclusive, no Deportivo Cali. E é um jogador que arrisca muitos chutes de fora da área. Não é um Hulk, não é um Walter, nada disso. Mas eu vi que ele é um jogador que chuta mais em direção ao gol, e até mesmo as estatísticas mostram isso, mais do que o Matheus Gonçalves, mais do que o Wellington. Então é um jogador que tem, por exemplo, uma característica, não exatamente do Paulo Baia, que bate muito bem na bola, mas de um jogador que não tem medo, por exemplo, de arriscar uma finalização da entrada da grande área. Todos os gols que eu vi dele no Deportivo Cali, inclusive, foram finalizando de primeira. Eu acho que isso é uma característica que, por exemplo, o Goiás não tem dentro do seu elenco. O John Vázquez também tem uma boa condução de bola, aquela condução com a bola sempre próxima aos pés, né, o que acaba confundindo bastante a marcação do adversário. Não é, por exemplo, igual o Wellington, que tenta dar um drible e jogar ela na frente. Pelos lances que eu vi do John, é um cara, esse colombiano, ele tenta conduzir mais a bola próxima do pé para tentar, por exemplo, uma enfiada, né? Uma enfiada de bola cortando da direita para dentro, ou até mesmo quando está na esquerda, ele busca muito esse lance de conduzir a bola e tentar entrar pelo meio costurando.
e também o cruzamento para dentro da grande área. Eu gosto do John Vasquez, tá? Sendo honesto com vocês, eu penso que é uma contratação válida. Não é um jogador craque, não é um diferencial técnico, não é um jogador que vai chegar agora no Goiás com expectativa, como foi, por exemplo, o Thiago Galhardo, lá no começo da Série B, mas no meu entendimento é um nome um pouco mais experiente. A questão, eu entendo completamente a dificuldade de você contratar jogadores na Série B, tá? Eu não sou um lunático aqui do futebol, não, tá? Eu posso não ser um diretor de futebol, eu posso ser torcedor do Goiás, então isso, querendo ou não, a gente vai acabar puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu reconheço a dificuldade de contratações. Não tem como o Goiás em uma Série B trazer o Michael e o Pedro Raul, eu entendo isso. Só que eu penso que ficou faltando pelo menos 2 nomes diferentes, tá? 2 jogadores melhores, tecnicamente falando. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o zagueiro Rafael Tolói, que recebeu proposta oficial do Vasco da Gama nos últimos dias. O Rafael Tolói, que está em reta final de contrato lá na Atalanta, tem esse vínculo somente até junho da temporada que vem. Hoje ele tem 33 anos de idade. Na pré-temporada até aqui ele jogou 14 minutos contra o Parma. Nos 2 jogos que a Atalanta fez no campeonato italiano, ganhou um e acabou perdendo o outro. O Rafael Tolói ainda não ficou no banco de reservas. A tendência é que seja a sua última temporada, de fato, lá na Atalanta. Entretanto, segundo informações do Globo Esporte, o zagueiro gostou da oferta, achou ela justa, com uma boa compensação financeira, só que ele quer cumprir esse seu vínculo lá na Atalanta. E eu já vinha falando sobre isso há um tempão. O Goiás procurou o Rafael Tolói, só que é o seguinte, eu também acompanho a Atalanta, né? Se fosse para mim elencar aqui como se fosse um clube que eu gosto, né, no futebol europeu, seria a Atalanta junto com o Everton da Inglaterra. Então é os 2 que eu mais acompanho lá fora. A Atalanta bateu muitas vezes na trave para conquistar um título importante. Foi 2 vezes vice-campeã da Copa Itália, também chegou nas quartas da Champions League, no campeonato italiano já ficou na 3ª colocação, mas nunca beliscou esse título. Na temporada passada ele acabou acontecendo de novo. A Atalanta perdeu a final da Copa Itália para a Juventus, mas ganhou, né, a Europa League contra o Bayer Leverkusen, com o Rafael Tolói participando. Enfim, foi muito mais reserva do que titular, diferentemente das outras campanhas, mas é um momento mágico, né, para a Atalanta agora desfrutando esta temporada como a primeira, né, com um título grande, um título grandioso. A Atalanta que já ganhou, né, a Copa Itália, ainda na década de 60, se eu não estiver enganado, mas não tinha esse título de expressão, vamos colocar assim, no futebol atual. Então o Rafael Tolói, que é um dos maiores jogadores da história da Atalanta, está lá desde 2015, não sairia agora, sabe? É a mesma coisa do Messi aposentar depois da Copa do Mundo. O cara lutou tanto para aquilo, agora que é o momento de desfrutar, né, da conquista, enfim, não faz sentido. Então, eu já tinha comentado sobre isso, o Rafael Tolói dificilmente abandonaria a Atalanta agora, né, mesmo sendo reserva, mas com esse momento de glória, e a família dele também está acostumada lá no futebol italiano com o país. Enfim, o Rafael Tolói, que inclusive se naturalizou e foi campeão da Eurocopa com a Itália em 2020. Sobre os interesses, tá? Eu até confirmei essa informação com o meu parceiro Wilbert, lá do Radar Esmeraldino. Um abraço, inclusive, para o Wilbert. Ele me falou que recebeu essa informação, que o Goiás procurou o Rafael Tolói. Inclusive, o jogador estava até atento, por exemplo, em comprar imóveis aqui em Goiânia, para jogar no Goiás. Não sei se essa informação de fato é verídica ou não, mas é uma movimentação que pode acontecer. O Rafael Tolói tem, por exemplo, uma escolinha de futebol, né, ali na Rio Verde, pertinho, inclusive, lá da Atitude Multimarcas. Então, assim, eu acredito que ele volte para o Goiás ainda, tá? O salário dele é alto, né? Não recebe 100, 150 mil por mês, mas também já não está naquele auge de ganhar 1 milhão, 1 milhão e 200. O Avaí procurou o Rafael Tolói, inclusive, nesse ano também. Os representantes do jogador acharam interessante a proposta, só que acabou que não avançou também. O Rafael Tolói não queria deixar a Atalanta. Então, assim, o Goiás não pode perder o Rafael Tolói. Tá, eu sei que o Vasco tem mais dinheiro que o Goiás, eu sei que o Vasco tem mais títulos do que o Goiás, só que, assim, um ídolo do clube, a não ser que o Vasco ofereça R$1 milhão no ano que vem, ou algo nesse sentido, dá para o Goiás trazer o Rafael Tolói de volta. Aí é um cara que tem lenha para queimar ainda, é jovem, dificilmente se machuca, ele teve algumas lesões musculares nesses 2 últimos anos, mas assim, nada de muito grave. Penso que voltando para o Goiás, enfim, tendo uma preparação mais cautelosa, pode ser um jogador muito útil e um referencial tanto técnico quanto principalmente de liderança aqui no Verde. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre este assunto. Rafael Tolói, contrato somente até junho de 2025 no futebol italiano.